Ela jurou nunca mais amar, até que o destino a levou à mansão dos Rocha, onde um encontro inesperado com seu novo patrão mudaria sua vida para sempre. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo. Vamos à história. A chuva cai implacável sobre a mansão dos Rocha, enquanto Luciana corre desesperada pela calçada, protegendo com o corpo uma caixa de papelão. Seus cabelos castanhos estão encharcados e sua roupa simples está completamente molhada quando finalmente alcança a porta de serviço. Dentro da caixa, um filhote de cachorro tremendo olha para ela com gratidão. Vai ficar tudo bem, pequeno. Só preciso encontrar um lugar seco para você. Ao entrar pelos fundos da mansão, Luciana se depara com Dona Mercedes, a governanta de semblante severo. Meu Deus do céu, menina! Hoje é seu primeiro dia e você chega nesse estado? E o que é isso na caixa? Desculpe, encontrei esse filhote, abandonado na rua. Não podia deixá-lo na chuva. Aqui não é abrigo de animais. O Sr. Rocha chega hoje depois de anos no exterior e esta casa precisa estar impecável. Ele é extremamente exigente. Luciana suspira. Por favor, só até a chuva passar. Prometo que ele não vai atrapalhar. Enquanto a discussão acontece, ninguém percebe a figura masculina elegante que entra silenciosamente pela porta principal, usando um terno impecável. Carlos Rocha observa a cena com interesse, notando a determinação da mulher desconhecida em proteger o animal. Algum problema? Aqui? Sua voz grave ecoa pelo ambiente. Dona Mercedes quase desmaia de susto. Senhor Rocha, não esperávamos o senhor tão cedo. Esta é a nova empregada, Luciana. Ela estava justamente salvando uma vida, Carlos completa, aproximando-se para ver o filhote. Admirável. Seus olhares se cruzam pela primeira vez. Luciana, encharcada e constrangida. Carlos, intrigado. Por alguém que colocaria um animal acima de sua própria apresentação. Obrigada. Luciana murmura, surpresa pela reação inesperada. Cuide do filhote e depois se apresente no escritório, Carlos instrui antes de se retirar. Quando ele sai, Dona Mercedes suspira. Você tem sorte, menina. O antigo Sr. Rocha teria te demitido na hora. E o novo Sr. Rocha, como ele é? Luciana pergunta, curiosa. Ninguém sabe ao certo. Desde que os pais morreram no acidente, ele mal pisa no Brasil. Dizem que se tornou um homem frio, dedicado apenas aos negócios. Até hoje não entendo por que decidiu voltar e morar aqui. Mais tarde, ao entrar no escritório, Luciana encontra Carlos olhando pela janela, pensativo. Desculpe pelo transtorno, senhor. Não vai acontecer novamente. O filhote está bem? A pergunta a surpreende. Sim, está. Encontrarei um lar para ele assim que possível. Não será necessário. Ele pode ficar sob sua responsabilidade. Carlos se vira, observando-a atentamente. Sabe por que a contratei, Luciana? Não, senhor, porque sua antiga empregadora, Dona Clara, disse que você era a pessoa mais leal e honesta que já conheceu. Vejo que estava certa. Luciana sente o rosto queimar sob o olhar penetrante de Carlos. Esta casa tem muitas lembranças. Ele continua. Nem todas boas. Preciso de pessoas que tragam vida de volta a este lugar. No momento em que ele diz isso, o filhote escapa do improvisado abrigo e corre para o escritório, escorregando comicamente pelo piso polido até parar nos pés de Carlos, que pela primeira vez esboça um sorriso. Parece que temos um novo morador. Ele comenta abaixando-se para acariciar o animal. Como vai chamá-lo? Eu? Mas achei que... Você o resgatou. A honra é sua. Luciana sorri pela primeira vez. Que tal sorte? Porque foi muita sorte encontrar alguém como o senhor no meu primeiro dia. O olhar que trocam neste momento dura apenas alguns segundos, mas para ambos, algo inexplicável muda para sempre. Uma semana se passa na mansão dos Rocha. Luciana se adapta à rotina e aos hábitos peculiares de Carlos, que passa a maior parte do tempo trancado no escritório com telefonemas em diversos idiomas ou em reuniões na empresa. Numa manhã de sábado, enquanto limpa a biblioteca, Luciana não resiste à tentação de examinar os livros. Com os dedos,
toca delicadamente um exemplar antigo de Orgulho e Preconceito. Jane Austen. Interessante escolha, diz Carlos, surgindo inesperadamente. Luciana se sobressalta. Desculpe, eu não deveria... Por que não? Os livros existem para serem lidos. Ele se aproxima. Você gosta de literatura clássica? Carlos pega o exemplar e o entrega a ela. Leve este. É uma edição antiga, mas não rara. Tenho certeza que cuidará bem dele. Não posso aceitar, Sr. Rocha. Carlos, ele corrige. Quando estamos conversando sobre livros, sou apenas Carlos. Antes que Luciana possa responder, Sorte entra correndo, agora maior e mais travesso, derrubando um porta-retratos. A foto mostra um jovem Carlos ao lado de uma mulher elegante. Sorte, Luciana repreende, apressando-se para pegar o objeto. Carlos toma o porta-retratos das mãos dela. Minha falecida esposa Helena. O semblante dele escurece visivelmente. Sinto muito, Luciana murmura. Foi há 5 anos. Carlos coloca o porta-retratos de volta, com cuidado calculado. Também jurei nunca mais amar. Algumas promessas devem ser mantidas, não acha? Ele sai da biblioteca, deixando Luciana confusa com a súbita mudança de humor. Naquela tarde, Dona Mercedes encontra Luciana na cozinha. Vi vocês na biblioteca. Cuidado, menina. Como assim? Helena era filha de um dos maiores empresários do país. O casamento foi arranjado, mas dizem que Carlos realmente a amava. Quando ela morreu naquele acidente de carro, bem, ele nunca mais foi o mesmo. Ele parece tão controlado. É apenas fachada, por dentro continua destruído. Dona Mercedes suspira. E você, com esse jeito simples e honesto, representa tudo o que ele perdeu quando entrou para aquela família, uma vida normal. À noite, ao passar pelo corredor, Luciana ouve música vinda do escritório. Que ela hesita, mas algo a impulsiona a bater na porta. Entre, Carlos ordena. Ele está sentado no sofá, um copo de uísque na mão, olhando para o jardim através da janela. Sorte dorme tranquilamente a seus pés. Trouxe seu jantar. Pensei que talvez estivesse com fome. Obrigado, Luciana. Ele gesticula para que ela deixe a bandeja. Você gosta de música clássica? Na verdade, não conheço muito. Beethoven. Sonata ao luar. Perfeita para noites como esta. Ele observa o céu estrelado. Sabe o que mais sinto falta desde que voltei ao Brasil? Conversas sinceras. Luciana se sente dividida entre a vontade de ficar e a consciência de seu lugar. Se precisar de algo mais, fique, por favor. O pedido soa quase como uma confissão. Apenas alguns minutos. Ela se senta timidamente na ponta de uma poltrona. Sabe por que voltei depois de tanto tempo? Carlos pergunta. Não, senhor. Carlos. Porque mesmo nos lugares mais belos do mundo, eu continuava vazio. Pensei que talvez, enfrentando os fantasmas desta casa, pudesse finalmente seguir em frente. Um silêncio confortável se estabelece entre eles enquanto a música continua. E você, Luciana? Que fantasmas carrega? A pergunta a pega de surpresa. Apenas desilusões comuns, nada comparável às suas perdas. Dor não se compara, apenas se sente. Ele a observa com intensidade. Há algo especial em você. Uma força que não vejo há muito tempo. O coração de Luciana acelera, e ela se levanta abruptamente. Está ficando tarde, devo ir. Claro. Carlos retorna à sua compostura habitual. Obrigado pela companhia. Ao sair do escritório, Luciana encosta na porta, respirando profundamente. Do outro lado, Carlos faz o mesmo, ambos sentindo o peso do que não foi dito. Na manhã seguinte, Luciana encontra um exemplar novo de Sonata ao Luar, a história de Beethoven, sobre sua cama, sem bilhete, sem assinatura. Um presente silencioso de alguém que, como ela, luta contra o desejo de abrir novamente o coração. O alarme dispara às 5h30 no pequeno apartamento de Luciana, na periferia da cidade. Ela se levanta, prepara-se rapidamente e beija a testa da mãe adormecida antes de sair. A senhora Oliveira, frágil desde o AVC do ano anterior,
Depende dos cuidados da filha e da ajuda de uma vizinha durante o dia. No ônibus lotado, Luciana relê algumas páginas do livro sobre Beethoven. Ao chegar na mansão, surpreende-se ao encontrar Carlos na cozinha, vestido para correr, alimentando sorte. Bom dia, ele diz casualmente, como se fosse normal um patrão estar na cozinha àquela hora. Bom dia, Carlos, eu quero dizer, Sr. Rocha. Ela corrige, confusa sobre como tratá-lo após a conversa da noite anterior. Carlos está bom. Ele sorri brevemente. Espero que tenha gostado do livro. Muito. Obrigada. Ela hesita. Não sabia que corria. Retomei o hábito recentemente. Ajuda a clarear a mente. Ele parece prestes a dizer algo mais quando seu celular toca. Tenho que atender, até mais tarde. Ao sair, Carlos quase colide com Roberto, seu motorista e assistente pessoal, que o observa com expressão indecifrável. Café da manhã na cozinha agora, Sr. Rocha? Roberto pergunta com um tom levemente irônico. Carlos ignora o comentário e segue em direção ao escritório. Roberto se vira para Luciana com um sorriso calculado. Cuidado com o encantador, Sr. Rocha, querida. Não seria a primeira empregada a se iludir. As palavras atingem Luciana como um tapa. Não sei do que está falando. Claro que não. Roberto se serve de café. A propósito, ele pediu que preparasse o melhor quarto de hóspedes. A irmã dele chega hoje à noite. A notícia surpreende Luciana. Carlos nunca mencionou uma irmã. Naquele mesmo dia, durante um almoço de negócios, Carlos encontra seu melhor amigo, Paulo Mendes, diretor financeiro das empresas Rocha. Então voltou mesmo para ficar, comenta Paulo. E como está sendo? Mais difícil do que imaginei. Carlos mexe distraidamente na comida. Mas também inesperadamente interessante. Paulo o observa atentamente. Conheço esse olhar. Tem a ver com alguma mulher. Carlos desconversa. Tenho pensado na reestruturação da empresa. Os números não estão bons. Os números estão péssimos, você quer dizer. Paulo abaixa a voz. Seu tio quase afundou a empresa nos últimos anos. Vamos precisar fazer cortes significativos. Cortes de pessoal, infelizmente, inclusive na mansão. Aquele lugar consome uma fortuna em manutenção e funcionários. Carlos franze o senho. A mansão não está em discussão. Carlos, precisamos ser práticos. O império que seu pai construiu está ruindo. Se não tomarmos medidas drásticas, encontrarei outra solução. Carlos o interrompe com firmeza. À noite, a mansão se prepara para receber Beatriz Rocha, irmã mais nova de Carlos. Luciana está arrumando os últimos detalhes no quarto, de hóspedes, quando ouve a voz animada de uma mulher no hall de entrada. Beatriz é o oposto de Carlos, extrovertida, calorosa, com uma energia contagiante. Ao ver Luciana descendo as escadas, ela sorri amplamente. Você deve ser a Luciana. Carlos mencionou você nos nossos telefonemas. Luciana olha surpresa para Carlos, que parece levemente constrangido. Mencionei que você resgatou o Sorte, ele explica rapidamente. E que você tem feito a mansão parecer um lar novamente, completa Beatriz, abraçando Luciana espontaneamente. Obrigada por cuidar do meu irmão Ranzinza. Mais tarde, durante o jantar que Luciana preparou, Beatriz não para de falar sobre seus projetos sociais em Barcelona, onde vive. Carlos a escuta com evidente carinho. Tenho uma proposta, anuncia Beatriz de repente. Estou organizando um jantar beneficente para o projeto na semana que vem. Quero que você venha, Carlos. Sabe que não gosto desses eventos. E quero que traga Luciana, acrescenta Beatriz, ignorando o protesto. Tanto Carlos quanto Luciana congelam. Eu? Luciana pergunta confusa. Adoraria sua ajuda com os preparativos, já que tem tanto talento. Beatriz sorri. Além disso, Carlos precisa de alguém para impedi-lo de fugir cedo. Não acho apropriado, Carlos argumenta. Por que não? Porque ela trabalha para você. Beatriz desafia. Supere isso, irmão. O mundo mudou enquanto você estava escondido. Naquela noite, confusa com os acontecimentos, Luciana encontra Carlos no jardim, contemplando as estrelas. Desculpe, por minha irmã, ele diz ao percebê-la. Beatriz sempre foi impulsiva.
Não se preocupe, entendo que seria inadequado. Carlos a observa por um momento. Você gostaria de ir? A pergunta sincera a surpreende. Não pertenceria àquele ambiente. Nem eu, às vezes. Ele sorri melancolicamente. Mas talvez fosse bom para nós dois sairmos de nossas zonas de conforto. Antes que Luciana possa responder, o celular dela toca. É a vizinha, informando que sua mãe passou mal e foi levada ao hospital. O pânico imediatamente toma conta de seu rosto. O que aconteceu? Carlos pergunta preocupado. Minha mãe, preciso ir. Roberto pode levá-la agora mesmo. Carlos já está chamando o motorista. Vá, e não se preocupe em voltar até que ela esteja bem. No hospital, ao lado da mãe estabilizada, mas frágil, Luciana repensa tudo o que está acontecendo. A gentileza inesperada de Carlos, as insinuações de Roberto, a amizade oferecida por Beatriz e seu coração, que apesar de todas as promessas, começa perigosamente a se abrir novamente. 3 dias se passam com Luciana, cuidando da mãe em casa. Na manhã do 4º dia, ela é surpreendida por uma entrega. Um arranjo de flores simples, mas elegante, acompanhado de um cartão com caligrafia firme. Esperamos que sua mãe esteja se recuperando bem. Sorte sente sua falta. CR. Sua mãe. Observa o cartão com interesse. CR, seu patrão? Sim, Carlos Rocha. Luciana tenta soar casual. Muito atencioso para um patrão. A senhora Oliveira comenta com um olhar conhecedor. É apenas educado, mãe, não imagine coisas. Tenho 65 anos, filha. Reconheço quando há algo mais. Ela segura a mão de Luciana. Só tenha cuidado. Pessoas de mundos diferentes raramente conseguem construir pontes duradouras. Ao retornar à mansão, Luciana encontra Beatriz na cozinha, tentando, sem sucesso, fazer um bolo. Luciana, graças a Deus, prometi a Carlos um bolo como os que nossa mãe fazia. Mas estou fracassando miseravelmente. As duas riem e começam a trabalhar juntas. Entre conversas e farinha espalhada, surge uma amizade genuína. Sabe, diz Beatriz enquanto o bolo assa, nunca vi meu irmão tão intrigado por alguém como por você. Luciana cora. Está enganada. Ele mal me nota. É exatamente esse o ponto. Carlos desenvolveu a habilidade de não notar ninguém desde que Helena morreu. Mas com você... Beatriz hesita. Ele enviou flores para sua mãe, sabia? Foi um gesto gentil de patrão. Carlos nunca fez algo assim por nenhum funcionário. Beatriz limpa as mãos. O jantar beneficente é em 3 dias. Por favor, diga que virá. Não tenho roupa adequada para esse tipo de evento. Isso tem solução. Beatriz sorri entusiasmada. Tenho várias opções e somos praticamente do mesmo tamanho. Antes que Luciana possa protestar, Carlos entra. Na cozinha, atraído pelo aroma. Cheiro de infância, ele comenta, surpreendentemente relaxado. Luciana salvou minha tentativa de bolo, explica. Beatriz. E adivinhe? Ela concordou em vir ao jantar beneficente. Carlos olha para Luciana com uma sobrancelha erguida, mas ela percebe um brilho de satisfação em seus olhos. Excelente, ele responde simplesmente. No dia seguinte, durante uma reunião tensa na empresa, Paulo apresenta a Carlos um relatório financeiro alarmante. Precisamos de ação imediata, insiste Paulo. Seu tio Augusto deixou um rombo enorme. Se não cortarmos custos drasticamente... Estou ciente da situação. Carlos o interrompe. Mas há outras soluções além de demissões. Como quais? Vender a mansão? A sugestão faz Carlos endurecer o olhar. Aquela casa ficará na família. Então, qual é seu plano? Vou usar meu patrimônio pessoal para cobrir parte do déficit e negociar com os investidores. Carlos se levanta, encerrando a discussão. E Paulo não mencione demissões novamente. Encontraremos outro caminho. À noite, ao servir o jantar, Luciana percebe que Carlos está distante, preocupado. Está tudo bem? Ela pergunta quando ficam momentaneamente sozinhos. Apenas problemas de trabalho, ele responde, mas então acrescenta inesperadamente. Às vezes me pergunto se voltei por motivos errados. E quais seriam os motivos certos? A pergunta simples o faz parar e realmente olhar para ela.
recomeçar. De verdade. O momento é interrompido quando Roberto entra anunciando uma ligação importante. Ao sair, Carlos toca levemente o braço de Luciana. Obrigado por perguntar. Na manhã do jantar beneficente, Beatriz invade o pequeno quarto de Luciana na mansão, com 3 vestidos elegantes. Hora de escolher seu visual para hoje à noite. Luciana experimenta um vestido azul marinho, discreto, mas elegante, que se ajusta perfeitamente ao seu corpo. Decide Beatriz, Carlos não vai conseguir tirar os olhos de você. Não é essa minha intenção, protesta Luciana, embora seu coração diga o contrário. Claro que não. Beatriz sorri. Quase esqueci. Carlos pediu que você fosse ao escritório dele antes de sairmos. No escritório, Carlos está ao telefone, mas gesticula para que ela entre. Quando desliga, entrega a Luciana um pequeno estojo de veludo. Para usar esta noite, ele explica, pertenceu à minha mãe. Dentro do estojo, há um delicado colar de pérolas. Não posso aceitar algo tão valioso. É apenas um empréstimo. Carlos se aproxima. Minha mãe dizia que pérolas trazem sabedoria para navegar em águas desconhecidas. E esta noite, ambos estaremos em território estranho. Seus olhares se encontram. E pela primeira vez, Luciana vê claramente o que Carlos tenta esconder. Não apenas dor, mas esperança. Naquela noite, quando Luciana desce as escadas usando o vestido azul e o colar de pérolas, tanto Carlos quanto Beatriz a observam com admiração. Você está... Carlos começa, mas parece não encontrar as palavras. Deslumbrante, completa Beatriz abraçando a amiga. Esse vestido nasceu para você. No carro, a caminho do evento, um silêncio confortável se estabelece entre os 3, ocasionalmente quebrado por comentários de Beatriz. Quando chegam ao elegante hotel que cedia o jantar, Luciana sente a ansiedade crescer. Lembre-se, Carlos murmura ao ajudá-la a sair do carro. Você tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer um. A segurança em sua voz dá a Luciana a coragem que precisa para entrar de cabeça erguida no mundo que sempre pareceu inacessível. O que ela não sabe é que a noite reserva mais do que apenas um teste de coragem, mas também um encontro inesperado que pode destruir a frágil conexão que está se formando entre ela e Carlos. O salão resplandece com luzes suaves e decoração elegante. Beatriz rapidamente é cercada por convidados que a cumprimentam efusivamente, enquanto Carlos mantém-se próximo a Luciana, discretamente guiando-a pelo ambiente. Respire, ele sussurra quando percebe sua atenção. São apenas pessoas usando roupas caras. O comentário arranca um sorriso de Luciana. Roupas muito caras. E a maioria deles está mais perdida do que você, acredite. Um garçom passa oferecendo taças de champanhe. Carlos pega 2 e entrega uma a Luciana. Por esta noite, ele propõe um brinde discreto. Por esta noite, ela repete, sentindo-se estranhamente à vontade ao lado dele. Beatriz retorna e arrasta Luciana para conhecer algumas pessoas envolvidas no projeto social. Para surpresa de Luciana, ela é apresentada não como a empregada de Carlos, mas como uma amiga querida da família. A gentileza do gesto não passa despercebida. Enquanto conversa com uma das coordenadoras do projeto, Luciana nota um homem de meia-idade observando-a, intensamente do outro lado do salão. Há algo familiar em seu rosto, mas ela não consegue identificar. Aquele é Augusto Rocha, explica a coordenadora, seguindo seu olhar. Tio de Carlos e Beatriz. Dizem que os dois não se falam há anos. Antes que Luciana possa responder, uma mulher elegante se aproxima de Carlos, que está conversando com alguns empresários próximos. A mulher o beija no rosto com intimidade e entrelaça seu braço ao dele. Mesmo à distância, Luciana sente uma pontada de desconforto ao ver a facilidade com que a desconhecida se aproxima de Carlos e como ele parece aceitar sua presença. Verônica chegou, comenta. Alguém. Ela e Carlos foram praticamente prometidos um ao outro antes dele conhecer Helena. Todos dizem que agora que ele está de volta, o casamento finalmente acontecerá. As palavras atingem Luciana como um soco. Ela desvia o olhar,
tentando manter a compostura quando percebe que Augusto Rocha está se aproximando. Então você é a nova protegida do meu sobrinho, ele diz sem preâmbulo. Interessante escolha. Apenas trabalho na mansão, senhor. Augusto sorri, irônico. Carlos sempre teve fraqueza por belezas incomuns. Helena era a exceção, claro. A única que realmente pertencia ao nosso mundo. Com licença. Luciana tenta se afastar, desconfortável. Um conselho, querida. Augusto a segura levemente pelo braço. Carlos está jogando com você. Quando a novidade passar, ele voltará para alguém como Verônica. É como funciona em nossa família. Neste momento, Beatriz intervém. Tio Augusto, que surpresa desagradável. Não sabia que estava na lista de convidados. Uma falha que pretendo conversar com a organizadora. Ele responde friamente antes de se afastar. Ignore-o, Beatriz aconselha Luciana. Augusto sempre foi o pior dos Rocha. E aquela mulher com Carlos, Verônica, Beatriz revira os olhos. Ex-namorada de faculdade que nunca superou o fora. Não se preocupe com ela. Mas é difícil para Luciana não se preocupar. Especialmente quando, ao longo da noite, Verônica permanece ao lado de Carlos, que parece confortável com sua presença. Durante o jantar, Luciana é colocada em uma mesa distante, enquanto Carlos, Beatriz e Verônica sentam-se à mesa principal. Enquanto observa Carlos conversando animadamente com Verônica, Luciana sente-se tola. O que estava pensando? Que um homem como Carlos Rocha realmente se interessaria por uma empregada doméstica? Ao final do jantar, quando Beatriz sobe ao palco para agradecer as doações, Luciana decide que precisa de ar fresco e escapa para o terraço do hotel. Sozinha sob as estrelas, ela toca o colar de pérolas, sentindo o peso de sua ingenuidade. Não combina com você, diz uma voz atrás dela. É Roberto, que aparentemente estava trabalhando no evento. O que faz aqui? Vim buscar o Sr. Rocha e a senhorita Beatriz, mas vejo que ele está ocupado. Roberto se posiciona ao lado dela, olhando para dentro do salão onde Carlos e Verônica conversam. Homens como ele sempre voltam para o que conhecem. Não me importa, Luciana mente. Deveria, porque ele está brincando com você. Roberto se aproxima um pouco mais. Sabe o que mais estão comentando lá dentro? Que você é a nova distração. Dele enquanto os negócios estão mal. Uma forma de esquecer os problemas. As palavras doem mais do que Luciana gostaria de admitir. Preciso ir. Posso levá-la para casa agora, oferece Roberto. O Sr. Rocha certamente não sentirá sua falta. Dentro do salão, Carlos finalmente consegue se livrar de Verônica, que passou a noite inteira insinuando que deveriam retomar de onde pararam. Seus olhos procuram por Luciana, que não vê há algum tempo. Quando localiza Beatriz, ela parece preocupada. Você viu, Luciana? Ele pergunta. Estava procurando por você. Roberto disse que ela não estava se sentindo bem e pediu para levá-la para casa. Algo na explicação não soa bem para Carlos. Ela não se despediu. Talvez não quisesse interromper sua conversa animada com Verônica. Beatriz sugere com um olhar crítico. A compreensão atinge Carlos. Não é o que você está pensando. Não importa o que eu penso, irmão, importa o que Luciana viu. No caminho de volta para casa, no carro com Roberto, Luciana mantém o olhar fixo na janela, engolindo as lágrimas, que ameaçam cair. Sabe, diz Roberto, quebrando o silêncio, quando Helena morreu, Carlos mudou. Tornou-se frio, calculista. A empresa começou a afundar sob a gestão do tio dele, e agora ele está disposto a tudo para salvá-la. Por que está me contando isso? Porque você parece ser uma boa pessoa, Luciana. E boas pessoas merecem saber quando estão sendo usadas. Chegando à mansão, Luciana vai direto para seu quarto, onde remove o vestido e o colar, guardando-os cuidadosamente. Ela se sente tola e exposta, como se tivesse vivido uma fantasia que agora chega ao fim. Mais tarde, quando Carlos e Beatriz retornam, ele vai imediatamente procurar por Luciana. Apenas para encontrar seu quarto vazio, com um bilhete sobre a cama junto ao estojo do colar. Obrigada pela oportunidade. O vestido e o colar estão guardados. Preciso cuidar da minha mãe por alguns dias. Luciana.
A formalidade do bilhete e a ausência de qualquer palavra sobre a noite deixam claro para Carlos que algo está muito errado. O que ele não sabe é que Luciana, agora em seu pequeno apartamento, tomou uma decisão que pode mudar tudo. Talvez seja a hora de procurar outro emprego, longe da mansão dos Rocha e longe de esperanças que nunca deveriam ter existido. 3 dias se passam sem notícias de Luciana. Na mansão, o clima é tenso. Carlos alterna entre preocupação e frustração, verificando constantemente o celular. Beatriz observa o irmão com atenção. Você poderia simplesmente ligar para ela, sugere durante o café da manhã. Ela pediu tempo para cuidar da mãe. Estou respeitando. E desde quando Carlos Rocha respeita limites, quando realmente quer algo? Beatriz sorri. Ou alguém. Carlos a ignora, mas as palavras ecoam. Naquela tarde, ele surpreende a todos ao pegar as chaves do carro pessoalmente. Onde posso encontrar Roberto? Pergunta a dona Mercedes. Folga dele hoje, senhor. Melhor assim, murmura Carlos saindo. No pequeno apartamento, Luciana ajuda a mãe com os exercícios de fisioterapia quando a campainha toca. Ao abrir a porta, fica paralisada ao ver Carlos Rocha, em traje casual, segurando Sorte nos braços. Ele estava com saudades, Carlos explica. Simplesmente. A senhora Oliveira aparece no corredor, curiosa. Quem é, filha? Carlos Rocha, senhora. Ele mesmo responde, estendendo a mão educadamente. Perdoe a invasão. Trouxe um visitante especial. Sorte pula dos braços de Carlos direto para o colo de Luciana, que não consegue conter o sorriso. Por favor, entre, convida a senhora Oliveira, ignorando o olhar alarmado da filha. Estava mesmo curiosa para conhecer o famoso Sr. Rocha. Carlos aceita o convite e logo está sentado na pequena sala, conversando com naturalidade com a mãe de Luciana. Observá-lo ali em seu mundo simples faz Luciana sentir uma mistura confusa de emoções. Luciana, por que não prepara um café para nós? Sugere a senhora Oliveira, claramente encantada com a visita. Na cozinha, Luciana tenta organizar os pensamentos. Minutos depois, Carlos aparece à porta. Sua mãe é incrível, ele comenta. Agora entendo de onde vem sua força. O que está fazendo aqui, Carlos? Queria entender por que você saiu daquele jeito do jantar. Não me senti bem, só isso. Roberto me disse que você pediu para ir embora, mas Beatriz acha que foi por causa de Verônica. Luciana vira o rosto, revelando involuntariamente a verdade. Não há nada entre mim e Verônica, Carlos afirma categoricamente. Ela é parte de um passado que não pretendo revisitar. Não me deve explicações. Não devo, mas quero dar. Ele se aproxima um passo. Da mesma forma que quero explicar sobre a empresa, sobre meu tio, sobre tudo o que está acontecendo. Mas não aqui, não assim. Por que se importa tanto? A pergunta direta parece pegá-lo de surpresa. Por um momento, Carlos parece vulnerável. Porque você me vê, ele responde, finalmente. Não o nome, não a fortuna. Apenas mim. O momento é interrompido quando a senhora Oliveira chama da sala. Durante o café, ela deslumbra Carlos com histórias da infância de Luciana, que observa com crescente desconforto a facilidade com que sua mãe e seu patrão interagem. Ao se despedir, Carlos olha profundamente nos olhos de Luciana. Voltará amanhã? Preciso resolver algumas coisas. Entendo. Ele entrega um envelope. Se decidir não voltar, pelo menos considere isso. No envelope, Luciana encontra uma carta de recomendação impecável e um cheque generoso como indenização. Naquela noite, depois que a mãe adormece, Luciana está prestes a ligar para uma agência de empregos quando seu celular toca. É Beatriz. Antes que desligue, não estou ligando pelo meu irmão. Beatriz esclarece. Tem algo que você precisa saber e prefiro dizer pessoalmente. Posso passar aí amanhã. No dia seguinte, Beatriz chega cedo, visivelmente preocupada. Descobri algo perturbador, ela explica enquanto caminham pelo pequeno parque próximo ao apartamento. Roberto tem trabalhado para meu tio Augusto. Acho que ele está deliberadamente criando problemas entre você e Carlos. Por quê? Porque
Meu irmão está diferente desde que você chegou. Mais vivo, mais decidido. E isso ameaça os planos de Augusto. Que planos? Augusto quer que Carlos venda a empresa e a mansão, que está em terreno valiosíssimo, sob o pretexto de salvar o que resta da fortuna. Mas, na verdade, ele é o principal responsável pela crise financeira das empresas Rocha. A revelação faz Luciana parar. Como sabe disso tudo? Porque contratei um investigador quando voltei. Algo não fazia sentido. Beatriz suspira. Carlos está lutando sozinho, Luciana. E desde que você apareceu, ele começou a acreditar que pode vencer. Sou apenas a empregada. Nós duas sabemos que não é verdade. Beatriz pega as mãos de Luciana. Não estou pedindo que volte por ele. Estou pedindo que volte para descobrirmos a verdade. Roberto está tramando algo, tenho certeza. Enquanto isso, na empresa, Carlos enfrenta uma reunião tensa com investidores. Paulo apresenta uma proposta de reestruturação que salvaria a companhia, mas exigiria um aporte significativo de capital. Precisamos de uma decisão até o final da semana, conclui Paulo. Sozinho em seu escritório, Carlos contempla a foto dos pais. O que fariam no meu lugar? Murmura. Uma batida na porta interrompe seus pensamentos. É Roberto. Com licença, Sr. Rocha. Soube que procurou por mim ontem. Sim, queria entender o que exatamente você disse a Luciana no jantar beneficente. Roberto mantém a expressão neutra. Apenas ofereci transporte quando a vi indisposta. E não mencionou nada sobre a empresa, sobre mim ou sobre Verônica. Absolutamente nada, senhor. Por quê? Carlos o observa atentamente. Porque alguém está espalhando informações que não são verdadeiras. E quero descobrir quem. Quando Roberto sai, Carlos recebe uma mensagem que o faz sorrir pela primeira vez no dia. Retorno amanhã. Precisamos conversar, Luciana. Na mansão, enquanto arruma suas coisas para voltar, Roberto faz uma ligação. Ela está voltando. Precisamos agir rápido. Do outro lado da linha, Augusto Rocha sorri. Não se preocupe. Tenho o plano perfeito para separar meu sobrinho daquela empregadinha de uma vez por todas. O que nenhum deles sabe é que Beatriz instalou discretamente um sistema de segurança na mansão dias atrás, e cada conversa, cada movimento está sendo monitorado. Na manhã seguinte, quando Luciana retorna à mansão, encontra Carlos esperando por ela na entrada com sorte ao seu lado. O sorriso contido dele diz tudo o que palavras não conseguiriam expressar. Por um breve momento, todas as dúvidas se dissipam e Luciana sente que está voltando para casa. O que ela não imagina é que a verdadeira batalha está apenas começando e que antes do dia terminar, o mal-entendido do jantar beneficente parecerá insignificante diante do que está por vir. O retorno de Luciana traz uma atmosfera diferente à mansão. Carlos, normalmente reservado, parece mais leve, até mesmo brincando com sorte no jardim enquanto trabalha remotamente. Beatriz observa a mudança com satisfação, mas permanece vigilante, checando discretamente as gravações de segurança diariamente. Roberto mantém distância de Luciana, limitando-se a cumprimentos formais. Seu comportamento cauteloso apenas confirma as suspeitas de Beatriz. No final da tarde, Carlos encontra Luciana na biblioteca organizando livros. "Podemos conversar agora?" ele pergunta. Ela concorda, e ambos se sentam no confortável sofá da biblioteca. Carlos respira fundo antes de começar. "Primeiro quero que saiba que compreenderei qualquer decisão que tomar após nossa conversa." Ele faz uma pausa. "A empresa da minha família está em crise financeira. Meu tio Augusto, que assumiu a gestão após a morte dos meus pais, fez investimentos desastrosos e possivelmente fraudulentos." Beatriz me contou algo sobre isso. Claro que contou. Carlos sorri brevemente. Minha irmã nunca consegue ficar calada. Por que me conta tudo isso? Porque preciso que entenda o contexto. Ele se inclina um pouco para frente. Quando voltei ao Brasil, minha intenção era vender tudo e retornar à Europa. A mansão, as empresas, as lembranças, nada disso parecia importar mais. O que mudou? Você? A simplicidade da resposta surpreende Luciana. Ou melhor,
o que você representa: vida, autenticidade, algo que perdi há muito tempo. Luciana sente o coração acelerar, mas mantém a compostura. E Verônica? Um erro do passado que insiste em reaparecer. Carlos é direto. Minha família sempre quis que nos casássemos por conveniência empresarial. Nunca acontecerá. Um silêncio confortável se estabelece entre eles. Finalmente, Carlos se levanta. Tenho uma reunião decisiva amanhã. Se for bem-sucedido, a empresa estará salva e poderei focar no que realmente importa. Ele hesita. Gostaria que viesse comigo a um lugar especial este fim de semana. Há algo que quero lhe mostrar. Antes que Luciana possa responder, Dona Mercedes entra apressada na biblioteca. Senhor, desculpe interromper, mas a senhora Verônica acaba de chegar e insiste em vê-lo. Carlos franze o senho. Não marquei nada com ela. Disse que é urgente, sobre a proposta do pai dela para salvar a empresa. Luciana percebe a tensão imediata no rosto de Carlos. Vou deixá-los à vontade, ela diz, levantando-se. Não é necessário. Carlos tenta detê-la, mas Luciana já está saindo. Temos muito tempo para continuar nossa conversa. Ela assegura, embora um desconforto familiar comece a crescer em seu peito. No hall de entrada, Luciana cruza com Verônica, impecavelmente vestida e perfumada. A mulher a examina brevemente, com um sorriso condescendente, antes de seguir para o escritório. Horas mais tarde, quando Verônica finalmente deixa a mansão, Beatriz intercepta Luciana na cozinha. Não acredite em nada que tenha visto ou ouvido, adverte. Verônica está trabalhando com meu tio. Como sabe? Beatriz mostra seu tablet, onde se vê Roberto e Verônica conversando no jardim antes dela entrar na mansão. Não consigo ouvir o que dizem, mas está claro que se conhecem bem. Naquela noite, durante o jantar, Carlos parece distante, preocupado. Quando Luciana serve a sobremesa, ele finalmente fala. Verônica trouxe uma proposta do pai dela. Ele compraria parte da empresa, salvando-a da falência. Parece uma boa notícia. Com uma condição. Carlos fixa o olhar em seu prato. Nosso casamento. O prato que Luciana segurava quase cai. Beatriz solta uma exclamação indignada. Você não pode estar considerando isso. Claro que não. Carlos responde firmemente, olhando diretamente para Luciana. Já recusei. O alívio é visível no rosto de Luciana, mas a preocupação permanece. E a empresa? Encontrarei outra solução. Mais tarde, enquanto Luciana prepara-se para dormir, uma batida suave soa em sua porta. É Beatriz parecendo agitada. Preciso lhe mostrar algo. Agora. No quarto de Beatriz, o tablet mostra Roberto ao telefone no jardim. Ampliei o áudio, explica Beatriz aumentando o volume. Tudo pronto para amanhã, diz Roberto. A transferência dos documentos está marcada para as 10 horas. Carlos não desconfia de nada. Quem está do outro lado? Pergunta Luciana. Não sei, mas aposto que é meu tio. Beatriz morde o lábio. Precisamos descobrir do que se trata. Na manhã seguinte, Carlos sai cedo para a reunião decisiva, levando consigo uma pasta de documentos importantes. Roberto o acompanha como motorista. Beatriz e Luciana seguem em outro carro, mantendo distância. Quando chegam ao prédio da empresa, veem Carlos entrando, mas Roberto permanece no carro. Ele deveria acompanhar Carlos, observa Beatriz desconfiada. Minutos depois, Roberto sai do carro carregando o que parece ser a pasta de Carlos e segue para um café próximo. Vamos, decide Beatriz. No café, Roberto encontra-se com Augusto Rocha, que examina os documentos com um sorriso triunfante. Com isso, Carlos não terá escolha a não ser aceitar a proposta de Verônica, comenta Augusto, sem saber que Beatriz e Luciana estão em uma mesa próxima, ouvindo tudo. Ou vender a mansão, acrescenta Roberto. De qualquer forma, nos livramos daquela empregadinha. Beatriz discretamente grava a conversa com seu celular. Quando os homens saem, ela e Luciana correm de volta para o carro. Precisamos avisar Carlos antes que seja tarde. Na sala de reuniões, Carlos percebe que sua pasta, com os documentos originais, desapareceu.
Quando começa a explicar a situação constrangedora aos investidores, a porta se abre e Luciana entra, seguida por Beatriz. Perdoe a intrusão, diz Luciana, entregando a pasta recuperada para Carlos. Acho que isso lhe pertence. Carlos olha, confuso, para a pasta e depois para Luciana. Como? Depois explicamos, sussurra Beatriz. Agora, salve a empresa. Com os documentos em mãos, Carlos retoma a reunião, apresentando seu plano de reestruturação. Ao final, os investidores concordam em apoiar a recuperação da empresa sem necessidade de vender ativos importantes ou aceitar a proposta de Verônica. No corredor, após a reunião, Carlos abraça Luciana espontaneamente. Não sei como fez isso, mas salvou não apenas a empresa, mas minha sanidade. Na verdade, interrompe Beatriz mostrando a gravação, acho que precisamos ter uma conversa séria sobre seu tio e Roberto. De volta à mansão, Carlos confronta Roberto na presença de Beatriz e Luciana. Com as evidências irrefutáveis, o motorista confessa ter trabalhado para Augusto por meses, criando situações para desestabilizar Carlos e semear discórdia entre ele e Luciana. Por quê? Pergunta Carlos, genuinamente confuso. Seu tio me prometeu uma posição importante quando assumisse a empresa, admite Roberto, e disse que você estava planejando demitir todos os funcionários antigos de qualquer forma. Depois que Roberto é dispensado, Carlos, Beatriz e Luciana discutem os próximos passos. A fraude de Augusto será investigada e medidas legais serão tomadas. Já é noite quando finalmente estão sozinhos na varanda. Carlos olha para Luciana com admiração. Você não precisava se envolver nisso tudo. Era meu problema, não seu. Talvez não fosse apenas seu problema, ela responde suavemente. Carlos se aproxima, tomando as mãos dela entre as suas. O convite para este fim de semana ainda está de pé. Há um lugar que quero lhe mostrar. Um novo começo. Quando seus olhares se encontram, todas as barreiras, todas as diferenças sociais, todos os mal-entendidos passados parecem se dissipar. O que resta é apenas a verdade simples que ambos tentaram negar. O coração não escolhe por status ou conveniência. Sorte late alegremente do outro lado da varanda, como se aprovasse o momento, fazendo os dois sorrirem. Acho que ele também quer ir, comenta Luciana. Então seremos 3, responde Carlos, finalmente permitindo-se esperança verdadeira pela primeira vez em anos. O que eles não sabem é que este fim de semana mudará suas vidas para sempre, de uma forma que nenhum dos dois poderia prever. A sexta-feira amanhece com o céu limpo e uma brisa suave. Carlos está incomumente animado, verificando pessoalmente os preparativos para a viagem. Luciana o observa com curiosidade enquanto ele instrui o novo motorista sobre a rota. Não vai me dizer para onde vamos? Ela pergunta, acariciando Sorte, que está igualmente agitado. É uma surpresa, Carlos responde, um brilho quase infantil em seus olhos. Leve roupas simples e confortáveis, e um casaco para a noite. Beatriz aparece carregando sua própria mala. Tudo pronto para o fim de semana na fazenda? Beatriz! Carlos a repreende pelo spoiler. Fazenda? Luciana repete surpresa. Ops! Beatriz finge arrependimento. Pensei que já tivesse contado. De qualquer forma, vou apenas deixá-los lá e seguir para o spa próximo. Vocês dois merecem um tempo para conversar. O rubor nas faces de Luciana não passa despercebido por Beatriz, que sorri satisfeita. 2 horas de viagem levam o trio para o interior, onde a paisagem urbana gradualmente cede lugar a colinas verdejantes e campos abertos. Quando finalmente chegam, Luciana fica maravilhada. A fazenda é, na verdade, uma charmosa propriedade rural, com uma casa principal de estilo colonial, rodeada por jardins floridos e um pequeno lago. Não é ostensiva como a mansão, mas transmite uma sensação acolhedora e autêntica. Este lugar era o refúgio dos meus pais, explica Carlos enquanto caminham pela propriedade. Ninguém da alta sociedade sabia da existência dele. Aqui eles podiam ser apenas Jorge e Marta, não os poderosos Rocha. É lindo, Luciana murmura,
tocada pela simplicidade elegante do local. Mamãe dizia que aqui era o único lugar onde podiam ser verdadeiramente felizes, acrescenta Beatriz olhando com carinho para o irmão. Carlos herdou o amor deles por este lugar. E por que manteve em segredo? Pergunta Luciana. Porque algumas coisas são preciosas demais para serem expostas. Carlos responde simplesmente. Depois de ajudá-los a se instalarem, Beatriz se despede com uma piscadela para Luciana. Volto no domingo à tarde, comportem-se ou não. À medida que o dia avança, Luciana descobre um lado de Carlos que nunca imaginara. Ele conhece cada cantinho da propriedade, cada árvore, cada história. Mostrar-lhe o pomar onde colhia frutas, com o pai e o pequeno estúdio onde sua mãe pintava. Ela era talentosa, comenta Luciana, admirando as telas guardadas com carinho. Sim, mas nunca mostrou seu trabalho. Dizia que a arte verdadeira não precisa de aplausos, apenas precisa ser sentida. No final da tarde, Carlos sugere um passeio a cavalo até um mirante próximo. Luciana confessa que nunca montou. Não se preocupe, iremos devagar. E podemos dividir o mesmo cavalo. A experiência de cavalgar com Carlos, seus braços protetoramente ao redor dela enquanto guia o animal por trilhas suaves, cria uma intimidade natural entre eles. No mirante, observam o pôr do sol espetacular sobre as colinas. Entendo por que seus pais amavam este lugar, diz Luciana, encantada com a vista. Aqui, tudo parece possível. Carlos a observa, absorvendo cada detalhe de seu perfil contra o céu alaranjado. Sim, possível. Ao retornarem, encontram a mesa da varanda preparada para um jantar à luz de velas. Carlos parece constrangido. Dona Zulmira, a caseira, deve ter preparado. Ela sempre foi romântica e incorrigível. O jantar simples, mas delicioso, é acompanhado por uma garrafa de vinho tinto. A conversa flui naturalmente, como se estivessem em seu próprio mundo, longe de mansões, empresas e diferenças sociais. Por que me trouxe aqui, Carlos? Luciana finalmente pergunta, quando estão saboreando a sobremesa sob o céu estrelado. Carlos hesita, como se buscasse as palavras certas. Porque queria que conhecesse o verdadeiro Carlos Rocha. Não o empresário, não o herdeiro, mas o homem que cresceu correndo por estes campos e sonhando com uma vida que fizesse sentido. E qual vida faz sentido para você? Uma vida autêntica. Ele segura gentilmente a mão dela sobre a mesa. Com alguém que me veja pelo que sou, não pelo que tenho. O momento é interrompido quando Sorte aparece correndo, latindo alegremente para algo no escuro. Carlos ri, quebrando a tensão. Deve ter encontrado um novo amigo, ele adora explorar. Mais tarde, sentados na varanda com xícaras de chá, Carlos finalmente fala sobre Helena. Nosso casamento foi arranjado, mas com o tempo desenvolvemos um carinho genuíno um pelo outro. Sua morte foi devastadora, não apenas pela perda, mas pela culpa. Culpa? Ela queria vir para cá naquele fim de semana. Eu cancelei por causa de uma reunião importante. Sua voz embarga. Se tivéssemos vindo, ela estaria viva. Luciana cobre a mão dele com a sua. Não pode se culpar por isso, Carlos. Passei anos me culpando. Foi por isso que me isolei, que me entreguei apenas aos negócios. Parecia mais seguro não se importar com nada nem ninguém. E agora? Carlos olha profundamente nos olhos dela. Agora entendo que a vida é muito curta para não se permitir sentir. A noite avança e, relutantemente, eles se despedem na porta do quarto de Luciana. Carlos beija-lhe suavemente a mão. Boa noite, Luciana. Obrigado por estar aqui. Boa noite, Carlos. Sozinha no quarto, Luciana observa pela janela a silhueta da casa sob o luar. Como chegou até ali, como uma simples empregada doméstica que havia jurado nunca mais amar, encontrou-se neste lugar mágico, com um homem que desafiava todas as suas expectativas. A manhã seguinte traz uma surpresa. Carlos a convida para um piquenique à beira do lago, onde revela seu plano para o futuro. Estou pensando em transformar parte desta propriedade em um centro de reabilitação para crianças com necessidades especiais. A natureza daqui seria terapêutica para elas. É uma ideia maravilhosa, Luciana responde genuinamente admirada.
Minha mãe sempre quis fazer algo assim. Penso que é hora de realizar seu sonho. Carlos faz uma pausa. E gostaria que você fizesse parte desse projeto, Luciana. Não como funcionária, mas como parceira. A palavra parceira paira entre eles, carregada de significados não ditos. Carlos, não precisa responder agora. Ele se apressa em dizer. Sei que é complicado. Nossas vidas são tão diferentes. São mesmo, ela concorda. Mas talvez seja isso que torna tudo interessante. O sorriso que ilumina o rosto de Carlos faz o coração de Luciana acelerar. Ele se inclina lentamente em sua direção, quando sorte surge de repente, ensopado e coberto de lama, sacudindo-se vigorosamente sobre os dois. A cena resulta em risadas incontroláveis, com ambos tentando em vão escapar dos respingos de lama. Sem pensar, Carlos puxa Luciana para o lago em uma tentativa de se limpar, mas ela o agarra pela camisa, levando-o junto. Ali na água fresca, com roupas encharcadas e risos ecoando pelo campo, todas as barreiras finalmente caem. Carlos segura o rosto de Luciana entre as mãos molhadas e a beija suavemente. Um beijo que carrega anos de solidão finalmente vencida, de promessas quebradas e refeitas, de um futuro inesperadamente compartilhado. Eu jurei nunca mais amar, sussurra Luciana quando seus lábios se separam. E eu também, responde Carlos. Parece que ambos quebramos nossas promessas. Quando retornam para a casa, de mãos dadas e molhados, encontram Dona Zulmira sorrindo, discretamente enquanto prepara o almoço. A tarde passa como um sonho, com passeios pelo pomar, histórias compartilhadas e ocasionais beijos roubados quando pensam que ninguém está olhando. À noite, sentados próximos à lareira, Carlos entrega a Luciana uma pequena caixa. Não é um anel, não se preocupe. Ele esclarece ao ver sua expressão alarmada. Ainda não. Dentro da caixa está um delicado pingente em forma de chave. A chave deste lugar, ele explica. Meu refúgio agora também é seu. Lágrimas silenciosas escorrem pelo rosto de Luciana. Como explicar a uma pessoa privilegiada o que significa para alguém como ela ser verdadeiramente vista, valorizada, escolhida? Obrigada. É tudo o que consegue dizer, mas Carlos entende o peso da palavra. Quando Beatriz retorna no domingo, à tarde encontra os dois sentados na varanda, com sorte dormindo aos seus pés, em uma cena de perfeita harmonia. Nem preciso perguntar como foi o fim de semana, ela comenta com um sorriso maroto. Está escrito nos rostos de vocês. Na viagem, de volta à cidade, Luciana olha pela janela do carro, observando a paisagem rural gradualmente dar lugar aos edifícios urbanos. Uma parte dela teme que a magia do fim de semana se dissipe ao retornarem à realidade da mansão, das empresas Rocha, das diferenças sociais que sempre existirão. Como se lesse seus pensamentos, Carlos entrelaça seus dedos aos dela. O refúgio não é apenas um lugar, Luciana. É um estado de espírito que podemos levar conosco. Ela sorri apertando sua mão em resposta. Talvez ele esteja certo. Talvez o amor verdadeiro seja exatamente isso. Um refúgio que se carrega no coração, independentemente de onde a vida os leve. O que ela não imagina é que ao chegarem à mansão uma surpresa os aguarda. Uma surpresa que testará este novo amor de formas que nenhum dos dois poderia antecipar. A chuva começa a cair quando o carro estaciona na entrada da mansão. O clima tranquilo da fazenda parece distante agora, substituído por uma inexplicável tensão que paira no ar. Algo está errado, murmura Beatriz ao notar dois carros desconhecidos estacionados. Ao entrarem, encontram Dona Mercedes no hall, visivelmente nervosa. Graças a Deus voltaram. Seu tio está aqui desde ontem, senhor, com advogados, Carlos. Imediatamente se coloca protetoramente à frente de Luciana. Onde estão? No escritório. Insistiram em esperar, mesmo quando disse que voltariam apenas hoje. No escritório, Augusto Rocha está confortavelmente instalado na cadeira de Carlos, acompanhado por dois homens de terno que examinam documentos espalhados sobre a mesa. Ao ver o sobrinho, sorri com frieza. Finalmente,
Estávamos comentando como é irresponsável o presidente de uma empresa em crise desaparecer num fim de semana romântico. Como entrou aqui? Carlos pergunta, ignorando a provocação. Sou um Rocha. Esta casa também me pertence, tecnicamente. Não mais, intervém Beatriz avançando. Verificamos os registros. A mansão e a fazenda foram deixadas exclusivamente para Carlos e eu no testamento dos nossos pais. Augusto despreza o comentário com um gesto. Detalhes, estamos aqui por um assunto mais urgente. Ele indica os documentos. Descobrimos irregularidades graves na sua gestão, Carlos, o suficiente para um processo por administração fraudulenta. Isso é absurdo, Carlos exclama. É mesmo? Augusto empurra alguns documentos em sua direção. Estes mostram transferências suspeitas nos últimos meses, todos assinados por você. Carlos examina os papéis com crescente indignação. Estes documentos foram adulterados. Nunca autorizei estas transferências. Prove. Augusto sorri maliciosamente. Enquanto isso, como acionista minoritário, solicitei uma auditoria externa e o seu afastamento temporário. Luciana, que permanecera em silêncio, nota algo estranho nas assinaturas. Inclina-se discretamente para examinar melhor. Estas não são as assinaturas do Carlos, ela declara com surpreendente firmeza. Todos se viram para ela, surpresos pela intervenção. E quem é você para opinar sobre assinaturas corporativas? A empregada? Debocha um dos advogados. Alguém que conhece a caligrafia dele, Luciana responde, sem se intimidar. A inclinação está errada e o traço final é diferente. Carlos olha para ela com admiração antes de voltar-se para o tio. Isso é uma fraude grosseira, Augusto, e tenho como provar. Com a palavra da sua empregada? Augusto pronuncia a última palavra com desdém calculado, com evidências concretas. Carlos pega o telefone. Paulo está a caminho com os documentos originais e os registros bancários verdadeiros. A confiança de Augusto vacila momentaneamente, mas ele se recompõe. Mesmo que estas acusações específicas não procedam, seu comportamento recente tem sido errático. Relacionar-se com uma funcionária, negligenciar reuniões importantes, minha vida pessoal não é assunto da empresa. Carlos o interrompe friamente. É quando afeta o valor das ações. Augusto se levanta. Os investidores estão preocupados com sua estabilidade emocional após ver estas fotos. Ele espalha. Sobre a mesa, várias fotografias mostrando Carlos e Luciana na fazenda, caminhando de mãos dadas, abraçados no mirante, e mesmo o momento íntimo do beijo no lago. Como conseguiu isso? Pergunta Beatriz horrorizada. Tenho meus recursos. Augusto sorri. Roberto não era meu único informante. Luciana empalidece ao ver sua privacidade invadida tão cruelmente. Carlos nota sua reação e a fúria cresce em seu olhar. Saia da minha casa, ele ordena ao tio, a voz perigosamente controlada. Agora. Não sem um acordo. Augusto cruza os braços. Estas fotos não precisam chegar à imprensa. Imagine os titulares. Herdeiro Rocha troca fortuna por empregada. Seria constrangedor. Está me chantageando? Estou oferecendo uma saída. Venda sua parte da empresa para mim, mantenha a mansão e todos seguimos nossas vidas. Caso contrário... Ele gesticula para as fotos. O clima no escritório fica sufocante. Luciana sente o peso de cada olhar, a crueldade calculada de Augusto, a preocupação de Beatriz e, sobretudo, o dilema visível no rosto de Carlos. Não faça isso. Ela sussurra para Carlos. Não vale a pena. Você vale, ele responde simplesmente, antes de voltar-se para o tio. Não haverá acordo, Augusto. Faça o que quiser com essas fotos. Não me importo com o que pensam de mim. Não é sobre você, seu tolo, Augusto sibila. É sobre ela. Acha que a sociedade será gentil com uma empregada que seduziu o patrão rico. Será destruída. As palavras atingem Luciana como um golpe físico. A dura realidade que o fim de semana idílico fizera esquecer, agora retorna com força total. Preciso de ar, ela murmura, saindo rapidamente do escritório. Beatriz faz menção de segui-la, mas Carlos a detém. Deixe-me ir. Sozinho com Augusto. E os advogados
Beatriz assume uma postura surpreendentemente autoritária. Vocês três não sairão daqui até Paulo chegar com as evidências. E sugiro que façam ligações urgentes para seus próprios advogados. Falsificação de documentos. Corporativos é crime grave. Do lado de fora, a chuva cai impiedosamente quando Carlos encontra Luciana no jardim. Completamente encharcada, mas aparentemente indiferente à água que escorre por seu rosto, misturando-se às lágrimas. Luciana. Ele chama suavemente, aproximando-se. Ele está certo, ela diz sem se virar. Nunca serei aceita no seu mundo, sempre serei a empregada. Não me importo com o meu mundo, mas deveria. Ela finalmente se vira para encará-lo. É quem você é, Carlos. Filho de Jorge e Marta Rocha, herdeiro de um império, responsável pelo sustento de centenas de famílias que dependem da empresa. Também sou apenas um homem, ele argumenta, a chuva agora encharcando seu terno impecável. Um homem que encontrou algo mais valioso que qualquer fortuna. À custa de quê? Luciana pergunta, a voz embargada. Seu tio não vai parar. Usará nossa relação para destruir tudo que sua família construiu. Deixe que tente. E quando as fotos chegarem aos jornais? Quando sua reputação for arruinada? Quando as ações despencarem porque os investidores conservadores perderem a confiança? Ela sacode a cabeça. Não posso ser responsável por isso. Carlos se aproxima, segurando-a gentilmente pelos ombros. Está desistindo de nós? Estou sendo realista. Luciana tenta manter a compostura, mas sua voz trai a dor que sente. Talvez tenhamos nos deixado levar por um sonho impossível. Na fazenda não parecia impossível, ele argumenta. A fazenda é um refúgio, lembra? Longe da realidade. Antes que Carlos possa responder, Paulo chega apressadamente ao jardim, protegendo uma pasta sob o casaco. Carlos, trouxe tudo o que pediu, e mais. Ele nota Luciana e hesita. Desculpe interromper, mas é urgente. Vá, diz Luciana suavemente. Sua empresa precisa de você. Carlos olha conflituado entre ela e Paulo. Esta conversa não acabou. Ele avisa antes de seguir com Paulo para dentro da casa. Sozinha sob a chuva, Luciana toma uma decisão dolorosa. Entrando silenciosamente pela porta dos fundos, vai até seu pequeno quarto, onde rapidamente reúne seus poucos pertences em uma mochila. Escreve um bilhete breve, coloca o pingente da chave sobre ele e sai discretamente da mansão. No escritório, a situação mudou drasticamente. Com as evidências trazidas por Paulo, os advogados de Augusto recuam visivelmente, conscientes da gravidade das falsificações. Quero todos os documentos fraudulentos identificados e quero saber quem os produziu, ordena Carlos. E quanto a você, tio, sugiro que prepare sua defesa, não apenas para a justiça, mas para o conselho administrativo. Quando a reunião tensa finalmente termina e Augusto é escoltado para fora, Carlos imediatamente procura por Luciana. Seu coração afunda quando Dona Mercedes, de olhos marejados, entrega-lhe o bilhete deixado em seu quarto. Carlos, obrigada por me mostrar que ainda posso amar. Mas nossos mundos são diferentes demais, e não posso ser o motivo da sua ruína. Você tem responsabilidades maiores que nós dois. Cuide bem de sorte. Com amor, Luciana. O pingente da chave, símbolo do refúgio que compartilharam, pesa em sua mão como um lembrete cruel da realidade que os separou. Para onde ela foi? Carlos pergunta, a voz quase irreconhecível. Não disse, senhor, responde Dona Mercedes, apenas que precisava se afastar. Beatriz encontra o irmão sentado no escritório, olhando fixamente para o pingente, com sorte, deitado tristemente a seus pés. Ela só está assustada, Carlos. Beatriz tenta consolá-lo. Dê-lhe tempo. Tempo para quê? Para se convencer de que não podemos ficar juntos? Carlos sacode a cabeça. Não posso aceitar isso. O que vai fazer? Carlos olha para a irmã com determinação renovada. Provar que ela está errada, que podemos construir nosso próprio mundo, onde ninguém nos define pelo nosso passado ou posição social. Enquanto isso, em um pequeno hotel no centro da cidade, Luciana olha pela janela embaçada, observando a chuva persistente que parece refletir sua própria tristeza.
Seu celular toca pela 10ª vez. Carlos novamente. Mas ela não atende. É melhor assim, murmura para si mesma, tentando acreditar nas próprias palavras. Melhor para todos. O que ela não sabe é que Carlos Rocha não é homem de desistir facilmente do que ama, e que a verdadeira prova de seu amor está apenas começando. Uma semana se passa. A chuva dá lugar a um céu limpo, mas a tempestade emocional continua. Luciana conseguiu um emprego temporário como garçonete em um café no centro da cidade, enquanto procura algo mais permanente. As olheiras profundas em seu rosto revelam noites mal dormidas. Na mansão Rocha, o clima não é diferente. Carlos mergulhou no trabalho com intensidade quase autodestrutiva, enfrentando as consequências das ações de Augusto. As investigações revelaram um esquema muito maior de desvios, colocando seu tio em sérios problemas legais. Você precisa comer algo, insiste Beatriz, encontrando o irmão no escritório às 2 da manhã. E talvez dormir, sabe? Aquela coisa básica que humanos fazem. Estou ocupado. Carlos responde sem erguer os olhos dos documentos. Ocupado se autodestruindo? Beatriz senta-se à sua frente. Isso não vai trazê-la de volta. Carlos finalmente olha para a irmã, o cansaço evidente em seu rosto. Ela bloqueou minhas ligações, não responde mensagens, até a mãe dela diz que não sabe onde está. O que é uma mentira óbvia, observa Beatriz, mas ela precisa de espaço. Para quê? Para convencer-se de que não pertencemos juntos? Beatriz suspira. Carlos, por mais que me doa dizer isso, talvez Luciana tenha razão em alguns pontos. Não sobre vocês não poderem ficar juntos, mas sobre o peso do seu nome, da sua posição. Não me importo com isso. Mas ela sim, e com razão. Beatriz escolhe as palavras, com cuidado. Pense em como seria para ela enfrentar nosso círculo social, os olhares, os comentários. A pressão seria imensa. Então, o que sugere? Que desista dela? Não. Beatriz sorri levemente. Sugiro que encontre uma maneira de mostrar que entende essas preocupações, que está disposto a mudar as coisas, não apenas para vocês dois, mas talvez para pessoas como ela. A sugestão fica pairando no ar, plantando uma semente que Carlos contempla durante a noite insone. No café onde Luciana trabalha, a rotina é exaustiva, mas bem-vinda. Manter-se ocupada ajuda a não pensar em Carlos, na mansão, em sorte, em tudo que deixou para trás. Sua colega Mariana nota sua distração quando quebra a 2ª xícara do dia. Problemas do coração? Pergunta Mariana enquanto ajuda a recolher os cacos. É complicado, responde Luciana vagamente. Sempre é. Mariana dá de ombros. Ei, você viu a notícia sobre as empresas Rocha? Estão lançando um programa de bolsas de estudo para funcionários e filhos de funcionários. Completo, com faculdade e tudo. Luciana congela. O quê? Está em todos os jornais. Aquele Carlos Rocha, o dono, anunciou ontem. Dizem que ele vai investir milhões em projetos sociais também. Com as mãos trêmulas, Luciana pega o jornal que uma cliente deixou na mesa. Na primeira página, a foto de Carlos em uma entrevista coletiva, anunciando as novas iniciativas das empresas Rocha. Acredito que a verdadeira riqueza de uma empresa está em suas pessoas, independente da posição que ocupam. Lê a manchete, citando Carlos. Ao final do dia, exausta, Luciana retorna ao pequeno quarto que alugou. Sua mãe a espera, sentada na única cadeira disponível. Como me encontrou? Pergunta Luciana, surpresa. Sou sua mãe. A senhora Oliveira sorri. E Mariana é prima do filho da dona Mercedes. Luciana suspira, deixando a bolsa de lado. Veio me dar um sermão? Vim te entregar algo. Ela estende um envelope. Carlos Rocha deixou isso comigo há 3 dias. Pediu que só entregasse quando achasse que você estava pronta para ler. Luciana hesita antes de pegar o envelope. Como ele estava? Como alguém que perdeu algo precioso. A senhora Oliveira observa a filha atentamente. E você? Não parece muito diferente. Fizemos a coisa certa, mãe. Somos de mundos diferentes. Todos os amantes verdadeiros são de mundos diferentes, filha.
É isso que torna o amor interessante. Ela se levanta com dificuldade. Leia a carta. Depois decida. Quando fica sozinha, Luciana contempla o envelope por longos minutos antes de finalmente abri-lo. Dentro encontra várias páginas escritas à mão, com a caligrafia elegante de Carlos. Querida Luciana, se está lendo isto, significa que sua mãe acredita que está pronta para ouvir o que tenho a dizer. Primeiro, saiba que respeito sua decisão de partir. Você estava certa sobre muitas coisas. O peso do meu nome, as complicações, os obstáculos. Estava certa, mas também estava errada. Errada ao pensar que nossos mundos são tão diferentes, que não podem se encontrar. Errada ao achar que preciso escolher entre você e minhas responsabilidades. E, principalmente, errada ao acreditar que permitirei que preconceitos e tradições obsoletas determinem nossa felicidade. Desde que partiu, tenho trabalhado em algo que gostaria de compartilhar. Não é apenas por nós, mas por todas as Lucianas que trabalham nas empresas Rocha, por todos aqueles que merecem oportunidades, mas são limitados por barreiras invisíveis. Anexei o projeto completo do que anunciei à imprensa. Mas o mais importante não está nos documentos oficiais. Está aqui, nestas palavras que escrevo apenas para você. Estou transformando a fazenda no centro de reabilitação que mencionei. O projeto começará em 2 meses. Estarei lá pessoalmente supervisionando tudo. Não como Carlos Rocha, o empresário, mas apenas como Carlos, o homem que encontrou seu propósito. No próximo sábado, ao meio-dia, estarei no nosso lago. Sorte estará comigo. Ele sente muito sua falta, talvez até mais que eu, se isso for possível. Se decidir vir, saiba que não será para voltar ao que éramos. Será para construirmos algo novo, algo nosso, algo que não precise se encaixar em nenhum mundo pré-existente. Se não vier, entenderei, e guardarei para sempre o que vivemos, como o mais precioso dos meus tesouros. Com amor sempre seu, Carlos. Lágrimas silenciosas escorrem pelo rosto de Luciana, enquanto relê a carta várias vezes. Quando finalmente coloca o papel de lado, sua decisão já está tomada. Na manhã seguinte, Luciana procura Mariana no café. Preciso de uma folga no sábado, ela anuncia. Problemas do coração resolvidos? Mariana sorri, notando a mudança no semblante da amiga. Ainda não, mas estou trabalhando nisso. Enquanto isso, na mansão, Carlos finaliza os preparativos para sua mudança temporária para a fazenda. Beatriz o observa com um sorriso satisfeito. Então vai mesmo fazer isso? Abdicar da vida na cidade para viver na fazenda por alguns meses? Não estou abdicando de nada. Carlos responde enquanto acaricia a sorte. Estou escolhendo algo melhor. E se ela não vier no sábado? Carlos para o que está fazendo, considerando a possibilidade. Então saberei que fiz tudo o que podia, e seguirei em frente, sabendo que pelo menos tentei mudar as coisas. Você realmente a ama, não é? Mais do que pensei ser possível amar alguém novamente. Na sexta-feira à noite, Luciana visita sua mãe. Encontra-a assistindo televisão, onde uma reportagem mostra Carlos inaugurando a primeira turma do programa de bolsas. Ele parece bem na TV, comenta a senhora Oliveira, mas pessoalmente tem olhos mais gentis. Vou à fazenda amanhã, Luciana anuncia subitamente. Eu sei, sua mãe sorri. Já separei uma roupa bonita para você. Como tinha tanta certeza. Porque te conheço, filha, e porque vi como seus olhos brilham quando fala dele, mesmo quando está tentando convencer a si mesma de que fez a coisa certa ao partir. Na manhã de sábado, o céu está de um azul perfeito. Carlos chega cedo à fazenda com Sorte, que corre animadamente pelo terreno como se pressentisse algo especial. Enquanto prepara um simples piquenique à beira do lago, o mesmo lugar onde se beijaram pela primeira vez, Carlos tenta controlar a ansiedade. E se ela não vier? E se tiver seguido em frente? E se... Seus pensamentos são interrompidos pelo som de um carro se aproximando. Ele se levanta, o coração acelerando, enquanto Sorte dispara latindo alegremente na direção do veículo. O carro para e por um momento nada acontece. Então, a porta se abre e Luciana desce.
mais linda do que Carlos lembrava, usando um vestido simples, mas elegante, e, para sua surpresa e emoção, o pingente com a chave ao redor do pescoço. Sorte chega primeiro, pulando sobre ela com entusiasmo desenfreado. Luciana ri, ajoelhando-se para abraçar o cachorro, enquanto lágrimas de alegria escapam de seus olhos. Quando finalmente se levanta, Carlos está parado a poucos metros, observando-a, com uma mistura de esperança e medo. Você veio, ele diz simplesmente. Li sua carta. Luciana dá um passo em sua direção, todas as vezes. E acho que você está certo. Talvez não precisemos escolher entre mundos diferentes. Ela toca o pingente no pescoço. Talvez possamos construir o nosso próprio. A distância entre eles diminui até desaparecer completamente, quando Carlos a puxa para seus braços, beijando-a com toda a saudade e amor acumulados nas semanas de separação. Nunca mais fuja de mim, ele sussurra contra seus lábios. Nunca mais te darei motivos para fugir. Ela responde, aninhando-se em seu abraço. Sorte corre em círculos ao redor deles, celebrando o reencontro a seu modo. Mais tarde, sentados à beira do lago compartilhando o piquenique, Carlos e Luciana assistem ao pôr do sol, de mãos dadas, conscientes de que o caminho ainda terá desafios, mas determinados a enfrentá-los juntos. Sabe o que é engraçado? Luciana reflete observando o céu colorido. Quando comecei a trabalhar na mansão, tinha jurado nunca mais amar. E eu também. Carlos sorri, beijando sua mão. Parece que o destino tinha outros planos. Ou, talvez, ela sugere, olhando para a Sorte, que descansa pacificamente próximo, tivemos um pequeno cupido de 4 patas. O cachorro, como se entendesse que falam dele, ergue a cabeça e late alegremente, fazendo-os rir. À medida que as primeiras estrelas aparecem no céu, Carlos e Luciana permanecem abraçados, contemplando não apenas o firmamento, mas o futuro, que agora parece infinito em possibilidades. Um futuro onde uma empregada doméstica e um patrão rico descobriram que, quando se trata de amor verdadeiro, os títulos não importam. O que importa é a coragem de quebrar juramentos antigos para fazer novas promessas. Promessas destinadas a durar toda uma vida. Um ano depois, a antiga fazenda dos Rocha está irreconhecível. Onde antes havia apenas campos vazios, agora existem estruturas modernas integradas à natureza. O Centro de Reabilitação. Marta Rocha, nomeado em homenagem à mãe de Carlos, já atende dezenas de crianças com necessidades especiais. No pequeno estúdio que antes pertencia a Marta, Luciana finaliza uma pintura colorida, rodeada por crianças entusiasmadas. A aula de arte-terapia é seu projeto pessoal no centro, combinando o amor pelos livros herdado de sua mãe com uma paixão recém-descoberta pela pintura. "Está lindo, professora Lu", exclama uma das crianças admirando o mural coletivo que criaram. "Vocês são os artistas", Luciana responde com um sorriso, seu olhar encontrando Carlos parado à porta, observando a cena com evidente orgulho. Mais tarde, quando as crianças partem nos ônibus adaptados, Carlos e Luciana caminham de mãos dadas até o lago, seu refúgio particular mesmo com todas as mudanças ao redor. "Recebemos aprovação para expandir o programa para mais 2 unidades", Carlos comenta. "E a Fundação já conseguiu parceiros para bolsas universitárias para jovens de baixa renda." "Seu pai ficaria orgulhoso", Luciana observa, "e sua mãe também." "Nossos pais", Carlos corrige suavemente, tirando uma pequena caixa do bolso. "O que me lembra..." Ele se ajoelha na grama, abrindo a caixa para revelar um anel delicado com uma única pérola. Luciana Oliveira, que jurou nunca mais amar até me conhecer, aceita passar o resto da vida construindo nosso próprio mundo comigo? Com lágrimas nos olhos e o coração transbordando, Luciana sorri. "Sim. 1000 vezes sim." Na margem do lago, Sorte late alegremente, como se aprovasse a união que ele, de certa forma, ajudou a criar. E ao longe, Beatriz discretamente abaixa a câmera com que registrou o momento, satisfeita por ter estado certa desde o início sobre o amor improvável, mas destinado, entre seu irmão
e a mulher que devolveu vida à mansão Rocha. No céu, as primeiras estrelas começam a brilhar, testemunhando a promessa de um amor que desafiou convenções, superou obstáculos e, acima de tudo, provou que os juramentos feitos por corações feridos podem ser quebrados quando o verdadeiro amor finalmente aparece. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.